Bom, gente, então sejam muito bem-vindos. É isso, né? O tema da live é esse, intercâmbio de desenvolvimento de carreira. E a gente quer falar do intercâmbio já antes, né, de eu apresentar e do Felipe falar de fato de um pouquinho da trajetória dele, o que que o intercâmbio tem a ver, né, com a história também dele, como que ele começou a ir para esse lado, né, de viagens e tudo mais. Antes dele falar sobre isso, eu queria dizer que a gente vai tratar aqui do intercâmbio numa perspectiva muito, como é que eu poderia dizer, uma perspectiva ampla, no sentido de desenvolvimento profissional, mas também do desenvolvimento pessoal. Não é isso, Felipe? Vamos começar Exatamente. falando então, quem é o Felipe Schivel, como que foi aí a sua trajetória, né, de profissão, de trabalho, você começou estudando administração, né? Conta um pouquinho para a galera aí. Exatamente, Mar. Um pouco da minha trajetória, eu fiz administração e eu comecei trabalhando com o pai, né? Então, assim, aquele negócio, tipo, na zona de conforto e tal, é difícil, assim, você tem que se esforçar muito para conseguir alavancar o teu lado profissional, trabalhando com o pai, né? Então, eu digo que eu não consegui. Então, assim, eu ficava Aham. muito na zona de conforto, eu já tinha o meu negócio. Eu sou um cara muito empreendedor, gosto de empreender, faço. Eu olho para as coisas e já estou pensando em empreender aquilo dali. Hoje eu estou com 3 empreendimentos, né? A Lip Viagens é um dos empreendimentos que eu tenho hoje. Que bacana. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu e minha esposa tivemos uma oportunidade, num momento certo, de Uhum. se aventurar, né? Fazer essa aventura de morar fora um tempo. E a gente se Uhum. planejou em ir para algum país, algum lugar para fora. E a nossa primeira experiência, a gente tem 2 experiências para fora. Nossa primeira experiência foi para a Irlanda, né? Assim Não, que a deixa eu gente... só fazer um parênteses, Felipe. Isso Tá, antes das 3 crianças de hoje, era só você e ela, né? 4, né, Marcela? Você já tá 4 que perdendo tá as a contas. caminho. Não, gente, 3 do lado de fora e um a caminho. O povo aqui é Aqui o animado, detalhe do entendeu? carro, né? Tem que ser um carro de 7 lugares, senão não cabe. Muito bom, muito bom. É, Mas e aí? Aí eram só vocês dois? Vocês resolveram passar um tempo fora? Como é que foi isso? sim, eu tinha uma loja, né? Eu trabalhava com o meu pai, mas eu tinha uma loja. E, aliás, foi bom não só para mim, mas para o meu pai também, porque meu pai, ele queria que eu herdasse a empresa dele. E ele não gostava do que ele fazia. E eu falei, pai, eu não quero isso para mim. Então, quando eu tomei a decisão, eu falei, pai, tô indo para fora. Aí foi um baque para ele também. E aí, mas foi bom para ele, porque Uhum. hoje ele tá fazendo o que ele gosta, que é consultoria, né? Então foi bom para mim, foi bom para ele, foi bom Ele para todo também mundo. se remodelou. Sim, sim. Porque ele estava fazendo algo Gente, que que ele queria deixar interessante. para mim, entendeu? Então, mas não era o que eu Mas o queria. Felipe não queria também o que ele Não, queria não deixar queria. para o Felipe. Exatamente. Ô, Felipe, deixa eu fazer um parênteses aqui que a gente fala muito voltado para orientadores de carreira, né? E isso é algo que a gente percebe muito no sentido de empresas familiares, sabe? Sim. Como que às vezes aquilo que a empresa, que a família já tem, né? Seja uma empresa, como era o seu caso, né? O caso do seu Uhum. pai. Sim. A gente vê, às vezes, por exemplo, famílias de advogados ou de médicos, de dentistas, enfim. E aí é muito mais fácil, entre aspas, né, o Sim. filho seguir ali aquele É, caminho. Então, é. assim, a gente estuda, inclusive, quando a gente faz os processos de orientação profissional e de carreira, a gente trabalha muito, Felipe, o que na nossa linguagem técnica a gente chama de genealogia das profissões, que Legal. é exatamente como que as profissões na família podem influenciar nos caminhos e nas escolhas dos filhos, né? Sim. Bom, mas e aí? Aí o Felipe falou, pai, me desculpa, I'm so sorry, mas não é para mim. E Exatamente. foram para Irlanda. Na cara e na coragem, né, mãe? Então, assim, a gente foi, nem sabia para que canto. Daí deixei a Liana um pouco se preparando para isso, enquanto eu estava fechando a loja. Foram 3 meses de preparação. A Liana é Uhum, psicóloga, né? Então, assim, ela só fechou o consultório e a gente partiu. Fomos, né? A gente morou uhum, um ano na Irlanda e aí aquela experiência fantástica, né? Você sai da zona de conforto, ela dói, né? Eu falo que dói aham, porque eu tava ali na zona de conforto com meu pai trabalhando, o horário, cheguei atrasado. Pô, mas é praticamente minha empresa, né? Então tá lá. uhum. Agora, quando eu cheguei na Irlanda, eu não sabia nem falar inglês, né? Então assim, eu E cheguei, aí? aí eu cheguei, continuei um pouquinho na zona de conforto.
Porque a Liana já era formada em inglês. Aí eu fui na asa dela. Até que chegou uma hora que, pô, vamos criar, vamos virar homem logo, né? E aí eu Vocês fui. ficaram quanto tempo lá na Irlanda? Fala pro pessoal. Nós ficamos exatamente 1 ano, né? Nossa primeira Um experiência ano. foi 1 ano na Irlanda. Aham. E aí tomei a Teve primeira que sair da iniciativa. aba dela. Sim, saí da aba dela pra vender jornal na rua, né? Então pensa, aquele cara lá na asa do papai e da mamãe, sendo cuidadinho e tal, aí fui vender jornal na rua. Pô, foi sensacional aí Na rua, no frio, né? Conta pra Isso, eu galera. vou falar isso agora. No frio, na chuva, chegava em casa assim, amor, não aguento mais, vou embora pro Brasil. Mas, sabe, é essa persistência, é esse querer crescer que você muda, sai de uma linha para outra. Mas não é assim, subiu uma linha, não, você dá um salto, né? E aí ali eu consegui, e através dali conseguindo outras coisas. Por exemplo, eu tinha uma loja de moldura no Brasil. E daí eu comecei a procurar... Moldura de quadro, né? Isso, de quadro. Eu comecei a procurar lojas de moldura para eu trabalhar. Aí deixei meu currículo em várias. Até que alguém me ligou. Tudo em inglês. Aí eu já joguei o telefone para a Liana. Falei, Liana, ó, vê aqui o que ele quer. E daí ela falou, ele quer que você vá lá fazer uma experiência. Aí eu falei, meu Deus do céu, ir lá e tal. Aí eu falei, não, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ter essa experiência. Fui, aí me perdi no caminho, sem falar inglês. Aí peguei trem, peguei o ônibus e caí num lugar que eu não sabia. Aí tive que me virar para chegar até lá. Primeira coisa, mas eu quase desisti. Né? Eu quase desisti porque eu pensei assim, é mais fácil eu voltar para casa, é mais fácil eu não continuar. Mas aí esse mais difícil me trouxe um resultado, que eu consegui o trabalho. Então lá eu comecei, eu cheguei lá, achei a loja e daí tudo na mímica, né? Ali lá dentro da loja. O dono da loja falou assim, Felipe, você sabe fazer quadro? Tipo assim, eu imaginava que ele tava falando, né? Daí ele apontando, para que serve essa máquina? E essa daqui, eu fui mostrando e tal, e pá, fui. E aí, não, peraí, deixa eu fazer. Foi mostrando tal e tal. Como é que você foi mostrando isso? Não, daí ele me mostrou uma máquina e daí ele falou assim, o que faz aqui, né? Aí eu peguei 2 pedaços de moldura, juntei... Você foi mostrando na prática. Fui mostrando, peguei a cola, passei a cola, coloquei ali, grampeei e mostrei, tá aqui. Aí ele gostou, falou assim, vamos lá então. Que legal. Ô Felipe, como é que foi chegar em casa esse dia, onde você se perdeu no caminho, você não sabia falar inglês, você quase desistiu e você fez esse processo de enfrentamento, né? E como é que foi o sentimento de chegar em casa e contar isso para tua esposa? Uma sensação maravilhosa, porque a primeira vez que eu perdi ali o caminho, que eu pensei em desistir, que eu pensei em voltar para trás, aquilo ali já foi uma vitória para mim. Sabe quando o time é campeão? Foi mais ou menos isso. E aí quando eu consegui o trabalho e mostrei para eles que eu sabia fazer, nossa, eu voltei para casa extremamente feliz, porque você sabe que a maioria dos brasileiros que vão para fora não conseguem esse tipo de trabalho, né? E aí eu já consegui um trabalho, pô, que eu já fazia no Brasil, né? Então eu ganhava bem e estava super contente, né? Então eu consegui um trabalho. E você ficou uma boa parte do seu tempo lá, se eu não me engano, nesse trabalho, né? Foi em torno de 9 meses. Eu fiquei 12, olha que bacana. 9 foi trabalhando nisso. E aí, bom, dando boa tarde, só uma pausa aqui, Felipe. Dando boa tarde para a galera que está chegando. Gente, sejam bem-vindos. O papo está muito gostoso. Quem gosta desse assunto de viagens, né? E para nós, enquanto orientadores profissionais de carreira também, é um tema super relevante, super importante, né? Então, fica junto aqui que o Felipe está compartilhando um pouquinho da trajetória dele, como que foi o período de intercâmbio dele, junto com a esposa. É interessante, Felipe, você falar que você já foi casado, né? Já foi casado, ficou esquisito. Parece ter casado, né? Gente, quem tá desde o começo entendeu, né? Ele foi para o intercâmbio já estando casado, né? Porém não tinham filhos, né? Enfim. E é uma experiência que a gente acha que é pouco comum, no senso comum. Vai para intercâmbio, moçada nova, solteira e tal. E lá, eu posso falar isso porque nós nos conhecemos lá, né? Inclusive num grupo para casais e tudo mais. Eu também, gente, fui para o intercâmbio já estando casada. Também não tinha filhos ainda na época. E como que a gente percebe que dentro do processo surge muito para mim, Felipe, nas orientações de carreira principalmente,
adultos, né? Pessoas já mais maduras, enfim, muitos casados, e que tem ali aquela, eu poderia dizer aquele sonho, aquele projeto engavetado do Sim, intercâmbio, sim, sabe? sim. Mas, Aham. nossa, mas como que eu faço isso? Nossa, mas não é simples assim de ir. Eu até acho legal fazer um parênteses, que você comentou que a Liana, como ela é psicóloga, você falou assim, foi só fechar o consultório e ir. Eu Sim. vou fazer um parênteses, gente, porque tem muitos colegas psicólogos que nos acompanham aqui, né? A Liana trabalha com uma abordagem, com o método da psicologia, que é um método mais focal, né? Que é a TIP. E aí, não sei se vocês conhecem, mas então, assim, ela pôde finalizar, né? Enfim, concluir os processos que ela estava em andamento e fechar. Mas é algo que, se é feito planejado, né, Felipe? A pessoa consegue fazer essa transição também, não é Sim, mesmo? No sim. meu caso, por exemplo, e do Patrick, a gente planejou quase um ano antes, de 9 meses a um ano. Então, assim, deu tempo, né? Enfim, de tudo. Concluir, entregar os empregos, finalizar a minha dissertação de mestrado. Então, é algo possível, né? Quando é feito de forma planejada, a gente faz uma transição mais leve, né? Aham. Mas é algo possível também para adultos e para pessoas que já têm um companheiro ou uma companheira. Só que eu acho que é bacana dizer isso, porque senão a gente acha que não dá para cogitar. Dá para cogitar, sim. Eis a prova viva aqui, gente. Falando com a gente, né? Isso Bom, e aí. aí? Aí vocês ficaram, então, um ano lá na Irlanda. E Isso. vocês também tiveram uma segunda experiência um tempo depois, que eu acho que é bacana você falar para a galera. Voltaram para o Brasil? Como é Exatamente. que foi? Ficou um tempo? A gente voltou para o Brasil, a Liana reabriu o consultório dela. Nessa volta para o Uhum. Brasil, eu tive o meu primeiro trabalho, entre aspas, tirando ali do meu pai, na CLT. Né? Só que eu não aguentei muito tempo. O empreendedor, ele não O consegue sangue ficar preso. empreendedor. Não tem jeito. Eu fiquei 6 meses Uhum. trabalhando como em CLT, e aí eu já saí dali e já fui empreender, né? E aí, enquanto eu estava na abertura da empresa, a Liana recebeu uma proposta de trabalho na Alemanha. Então eu tive a possibilidade de ir, né, sem me prejudicar, e a Liana foi atender. Uhum. Ela foi atender numa casa de recuperação de dependentes químicos. É E uma eu aproveitei comunidade terapêutica, isso. né? E eu aproveitei para fazer meu trabalho voluntário. Então eu fiquei ali Uhum. junto com os meninos, aí eu fui motorista, fui receber doações, então a gente acabou Felipe, vamos fazer um desenvolvendo. merchan? Gente, ele está falando da Fazenda da Esperança, Sim, parênteses, né? É um trabalho maravilhoso, com resultados reconhecidos pela OMS, enfim. Então, assim, inclusive eu e meu esposo somos voluntários na Fazenda também. Fomos apresentados à Fazenda da Esperança pelo Felipe e pela Liana, então, assim, é um trabalho muito bacana. Vamos fazer esse parênteses aqui, porque eu acho que vale a pena para falar do trabalho da Fazenda também. Tem sim, site, vocês podem procurar também, quem tiver interesse em conhecer melhor, um trabalho belíssimo na área de dependência química. sim. Bom, e aí vocês ficaram, então, um período lá na Alemanha. Cara, Alemanha, e aí? O inglês você já estava manjando, mas e aí? O alemão, daí, aí eu tive que me virar, porque como eu entrava em competições com os meninos lá da fazenda, eu tinha que me Ah, virar, porque gente. senão eu me perdia nos pontos. Eu jogava ping-pong com eles, eu fui me aprendendo. Mas aí lá também tive aula de alemão, eu consegui aprender. Então assim, eu arranho no alemão, né? Então dá Olha que pra aproveitar. máximo, gente. É, Ô, Felipe, agora é só já entrando um pouquinho também para a gente falar do primeiro leque que eu queria abrir dentro dessa coisa, né, do intercâmbio, desse tema do intercâmbio, que é a questão do desenvolvimento pessoal. Vamos falar um pouco, né? Você já esbarrou um pouquinho aí na sua trajetória falando tanto que foi de crescimento pessoal mesmo, esses desafios de resiliência, de ter que se superar e se adaptar e etc, né? uhum. Eu queria que você contasse um pouco o que que você percebe que você conseguiu desenvolver de habilidade pessoal, de crescimento. Claro que é a língua, mas para além da língua, você já comentou um pouco. E eu queria que você falasse dessa experiência na Irlanda, que foi a sua primeira experiência, e como que você percebeu essa diferença depois na sua adaptação na segunda experiência na Alemanha. Conta um pouquinho Certo. para nós. Bom, ó, as novas habilidades que você ganha, eu volto a falar da zona de conforto, né? Primeira coisa é Uhum. você sair daquela parte que tá gostosa ali, entre aspas, né?
que você tá bem ali, e você ir para um canto que você não sabe o que tá te esperando, né? Então, assim, você sair da zona de conforto é a melhor coisa que tem para tudo, né, na vida. E essa foi para mim a melhor coisa. Aí a questão de enfrentar os desafios, né? Então, assim, eu vi que eu sou capaz, né? Então, ali, pô, eu tive que enfrentar o desafio de me perder sem falar aquela língua. O desafio de me comunicar com o meu futuro chefe. Então, assim, esse desafio, essa nova habilidade foi fantástica. Aprender a língua nova, aprender a comer a comida típica daquele local, a conviver com as pessoas que, para nós, às vezes, pode ser uma pessoa estúpida e tal, mas é a cultura deles, né? Então, assim, tudo isso você vai desenvolvendo e você vai crescendo com tudo isso. Tudo que você tem de novo, você cresce, né? E o Felipe, você tocou num ponto tão interessante, que é uma das soft skills que a gente fala, né? Que é muito mencionado hoje em dia, que é exatamente a questão da comunicação, né? Ou seja, não é só, como é que eu posso dizer? A comunicação no sentido de se fazer comunicar pela língua, é isso também, no sentido de aprender a nova língua, né, na qual você está, mas também a comunicação nesse ponto que você falou. Às vezes as pessoas, naquela cultura, vão ter formas diferentes de se comunicar. E às vezes isso choca com a sua forma de comunicar, com os seus valores, enfim, com a sua cultura, né? Então, a comunicação no sentido amplo da palavra, eu vejo que é um super ganho, né? Que a gente desenvolve nesse processo de intercâmbio, né? E uma outra coisa também, Felipe, eu queria ver como é que você percebe. Bom, só antes de eu avançar aqui, deixa eu só dar um oi para a galera que está chegando, o pessoal está acenando aqui. A Joana falou assim, Felipe, que projeto de intercâmbio engavetado é ela mesma, entendeu? Olha só. Então desengaveta, minha querida. Para ontem. Desengaveta, só muito aproveitando legal. um gancho sobre essas culturas, né? Eu e a Liana, a gente foi para conhecer não só a Irlanda, mas conhecer outros lugares. Então, quantos países vocês conheceram? Ao todo a gente conhece mais de 30, né? Então, assim, que massa. A gente foi para África, a gente pegou carro ali no meio, ali na Alemanha, e foi rodar por vários países, para a República Tcheca, Suíça, Liechtenstein, foi para vários lugares. Aí uma das minhas empresas é uma importadora, então eu ia para a China, né? Então fui para a China, conheci Hong Kong, Macau. Então, assim, essa nova cultura que você vai conhecendo é enriquecedor demais, 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 demais. Eu vou comentar uma coisa que você me fez lembrar da minha experiência na África também, mas eu queria falar o seguinte, gente, tá fazendo sentido, o papo tá gostoso, se você quiser que outras pessoas também se contagiem com essa questão do intercâmbio, possam, como diz a Joana, né, quem sabe desengavetar sonhos, outros orientadores também que possam aí beber da bagagem do Felipe para levar para os seus processos de orientação, clica no aviãozinho, né, para essa nossa conversa também, poder... Isso, para essa conversa chegar para mais pessoas. Ó, mandei para mais de 10 pessoas. Ótimo. Sabe o que você me fez lembrar? Gente, eu não sei, assim, né, quem dos nossos seguidores vocês sabem, muitos já ouviram falando, mas eu tive essa experiência na Irlanda também, onde eu conheci o Felipe. Depois eu fui com o meu esposo para Moçambique, né? E lá, Felipe, a língua oficial é o português, né? Mas existem os dialetos locais, de acordo com as tribos e tudo mais. E aí, em Nampula, no norte do país, onde a gente morou, era uma cua, né? É uma cua, que é a língua da tribo, assim, local. E assim, nada a ver com nada do português, completamente diferente. Eu trabalhava com 6 senhoras da comunidade num centro de nutrição infantil e 2 delas não falavam português. 0. Só macua. E aí a gente aprende, assim, né, esse civirol mesmo. Eu lembro que eu andava com uma cadernetinha e eu anotava exatamente como elas falavam, e uma das senhoras que falava português muito bem ia me ajudando. E eu ia anotando para poder falar exatamente da forma que eu conseguisse me comunicar com elas, né? Então a gente vai, enfim... desenvolvendo ferramentas que na prática você vê que sejam funcionais para você alcançar aquele objetivo.
né? Então, a gente falou de comunicação, dos seus diversas formas. Uma outra questão que eu percebo muito, Felipe, eu queria ver como é que você sentiu isso na sua vivência, é a questão de flexibilidade e adaptação. Como que é isso, assim, você chegar e ter que se flexibilizar, né, a uma nova rotina, enfim, como você disse, nova comida, novo tudo. Como que é essa coisa dessa adaptação? Aí a gente engloba muita coisa, até a questão da limpeza mesmo, né? Aqui no Brasil a gente, Uhum. assim, tem que deixar tudo muito limpo. Lá já dá uma, dá uma É uma enganada, cultura né? É uma diferente. cultura diferente, né? Então, assim, a questão da gente se adaptar, isso vem muito pro profissional, sabe por quê? Porque quando você vai para uma nova empresa e você precisa se adaptar para um outro negócio, você que já passou por isso lá fora, ajuda demais. Né? Então, isso vem Uhum, muito pro teu profissional também. Porque lá a gente tem que se adaptar uhum, em tudo, que nem você estava falando agora. É a cultura, é a comida, é a limpeza, ou sujeira, é tudo. uhum, Né? É a uhum, comunicação com as outras pessoas. Você não uhum, pode, não, por exemplo, lá na Alemanha não existe mercado de domingo, né? Então aqui no Brasil já é uma cultura diferente. Então aqui a gente deixa, às vezes, vou no mercado de domingo. Lá na Alemanha não tem. Domingo é sagrado lá, aham, né? Nem futebol uhum, direito tem, né? Um ou outro jogo. uhum, Então domingo é para você ficar com a uhum, família. Então sim, são culturas que você vai aprendendo. Pô, eu tenho que viver assim. Desse jeito. Aqui nesse país eu tenho que conviver desse jeito. Não posso comer carne, não uhum. posso fazer tal coisa. Então isso é muito válido para tua volta para cá ou para você ter um novo trabalho, uma nova área no teu trabalho. Isso é Com fantástico, né? certeza. E eu vejo também, Felipe, eu queria ver como é que você percebe a questão da empatia, né? Eu, na minha experiência, eu vejo como que eu voltei com, como é que eu poderia dizer? Um julgamento de valores muito menor, sabe? No sentido Sim. assim, de que aqui é melhor, lá é pior, porque no Brasil a gente faz tal coisa melhor. Até porque depois, quando eu fui para a África também, aí era uma outra cultura também, né? Enfim. Uhum. Foi um choque, inclusive, muito grande para mim. Eu fui direto, né, de Dublin para Nampula. Mas a gente começa também a exercitar uma empatia, é como se parece que a cabeça abrisse, né? E a Sim. gente começa a entender que não é uma cultura melhor ou pior. Aham. São culturas Exatamente. diferentes. A gente Sim, começa a se colocar um pouco no lugar do outro também. sim. Eu Como é que nunca me, você vê isso? eu nunca me esqueço, por exemplo, uma vez eu fui num restaurante num determinado país, eu não vou falar porque eu sei que tem muitas pessoas de lá aqui, e aí eu fui muito maltratado, né? Muito maltratado. Eu fiquei pensando, pô, lá Uhum, no Brasil falta só o cara estender o tapete vermelho. Normalmente, né? Tem uhum, lugares aqui no Brasil também que não são assim. uhum, Mas lá a gente foi muito maltratado e tal. E daí eu vi que a cultura de lá é assim. E, poxa, se a gente tá aqui, a gente uhum, tem que tá propenso a tudo, né? Então, é isso aí, sabe? A gente entender como que é e não ficar julgando, uhum, né? Porque eles uhum. cresceram daquele jeito Ô Felipe, para a gente avançar para a questão da carreira, mas eu queria falar assim, gente, eu lembro que quando meu marido me convidou, assim, para a gente pensando, né, de a gente fazer um intercâmbio e tudo mais, a gente tinha um ano e pouco de casado, mais ou menos, e, enfim, ele já tinha feito um intercâmbio de 7 semanas antes, e aí, Felipe, quando ele voltou de Londres, ele falava assim comigo: Nossa, amor, a gente precisa ir passar um tempo juntos fora porque abre a cabeça, ele usava muito essa expressão. E aí eu pensava assim, gente, mas ai, deve ser legal mesmo, né? Conhecer uma nova cultura, aprender uma nova língua. Eu tinha o inglês de leitura instrumental, né? Por conta do mestrado. Mas, Felipe, eu não conseguia alcançar a dimensão do que ele falava, dessa história de abre a cabeça, sabe? Uhum, E uhum. depois que a gente vai, a gente percebe exatamente através dessas habilidades que a gente vai desenvolvendo, né? Como que realmente é um processo de mudança muito grande para nós, Sim, né? sim. Profissional e pessoal. Eu, por exemplo, gente, o Felipe aprendeu a desembolar o inglês na loja de molduras, né? Teve esse privilégio, enfim, de poder trabalhar com o que ele já fazia no Brasil. E eu trabalhei como nani, né? 6 meses. Eu cuidava de um casal de gêmeos de 6 anos, né, Felipe? Isso. Nossa, eu saía de cabelo em pé. Só falar assim que Nani é como se fosse um babá, né? Então, É só pra. babá. É, Isso, Nani, a isso. gente fala o termo que a gente usava lá. E aí eu era babá de um casal de gêmeos, as crianças tinham 6 anos na época, enfim.
Muito perrengue no começo para me comunicar, quando a minha chefe ligava pelo telefone, então era o caos, né, Felipe? Sim. O accent, né, como é que fala? O sotaque irlandês Sotaque. é muito forte, né? Parece que tem uma Então, batata na enfim, boca, né? literalmente, gente, porque eles amam batata. É, Batata é igual arroz para nós, fish and né? chips. É. Mas então, assim, como que essas habilidades nos ajudam, inclusive, nesse regresso depois para o Brasil, na colocação no mercado de trabalho que o Felipe acabou de falar, né? Na adaptação na empresa e tudo mais. Sim. E aí, Felipe, eu queria. Ô, gente, só assim, ó. Se vocês quiserem mandando pergunta, pode ir mandando, que daqui a pouquinho o Felipe vai respondendo também. Eu tô recebendo aqui gente falando que tá assistindo aqui. Legal. Felipe, aí fazendo esse gancho então com a parte mais de carreira agora. Tá. Como que você percebe que o intercâmbio pode agregar no crescimento profissional quando essa pessoa retorna para o país dela? Olha, Má, tem de várias formas, tá? Primeiro, que nem eu falei, Uhum, essa adaptação de você estar num outro ambiente, vamos supor que você está trabalhando e você precisa mudar o ambiente, né? Você já passou por isso antes, então aquele negócio, a tua curva já está elevada, você já está com um pensamento diferente. E uhum, outra questão, por exemplo, no meu caso eu não consigo ser CLT, não consigo ficar ali trabalhando fechado e tal, mas no meu uhum. caso eu fiz muito network, e isso é fundamental, né? E Network. não só para a questão do meu trabalho, por exemplo, os padrinhos da minha filha mais velha eu conheci lá em Dublin, né? E Oi? aqui, e, e aí o que que acontece? Eu tenho sócio hoje que eu conheci lá, né? Então, assim, Uhum, esse network que a gente faz lá fora é, assim, coisa muito bacana, muito legal. Então, na questão de trabalho, eu sou empreendedor. Eu até vou dar um exemplo uhum, aqui, Marcela, de uma vez que eu estava precisando contratar uma nova funcionária, e daí a minha esposa uhum. falou assim: amor, a fulana, ela morou 3 anos na Itália. Eu falei assim: contrata ela. Mas assim, sabe, sem ver o currículo, porque assim, era uma função que eu conseguia adaptar a Sim, pessoa. Mas quando ela me falou isso, eu sei dos perrengues que a pessoa vive lá fora. Eu sei das saudades que bate da mãe, do pai, do irmão, sim, do a cachorro, resiliência é né? muito trabalhada, né? Sim. Então assim, eu sei o que que é isso, né? Então assim, Uhum, na carreira profissional, você fala assim, ó, tive uma experiência de 1 ano em tal país. Pô, é fantástico. Fantástico. uhum. 3 meses, Ô, 6 meses. Ô Felipe, e você vê, por exemplo, nos processos seletivos, você como dono de empresa, né? Você acabou de dar o exemplo aí dessa funcionária. Mas como que você percebe isso? Por exemplo, às vezes dois profissionais que estão ali tecnicamente falando num processo de seleção pareados, digamos assim, em termos de competência técnica para aquela função. Você acredita, como empresário, que realmente o intercâmbio tem esse diferencial, por exemplo, num processo seletivo? Ah, demais. Demais, demais, demais. Se eu pego Uhum, na minha mão aqui dois currículos parecidos, eu não. uhum, Assim, é disparado que eu vou contratar aquela pessoa ali. Pode ser que eu erre, pode ser que uhum, aconteça. Mas assim, é que todos esses exemplos que eu mencionei para trás uhum. é um diferencial gigante. É um diferencial gigante, tá? E a gente lê muito isso também, né, Felipe, nos próprios sites mesmo, né, das empresas de recrutamento e de seleção. Sim, A gente vê como que realmente o intercâmbio pesa muito como um diferencial, né? sim. E aí, quando a gente vê o intercâmbio de dentro, né, a partir do olhar dessa vivência, a gente entende por que que isso aparece como um diferencial de fato, né, dentro dos processos seletivos. Muito legal, Felipe. E me fala uma outra coisa. Quem tem vontade de fazer um intercâmbio, enfim, mas às vezes, como diz a Joana aqui, ainda tem um sonho engavetado, as pessoas às vezes ficam muito perdidas. Eu vou falar por mim, né? Quando o meu marido me convidou para fazer o intercâmbio lá atrás, eu passei muitos meses assim, legal, né? Acho que um dia a gente podia ir. Eu não dava moral, sabe por quê? Era tão distante, Felipe, da minha realidade. Tudo bem, gente, que assim, nós estamos falando disso há, sei lá, quando eu falo distante da minha realidade, desde sempre era distante, assim, né? Eu vim de uma família muito simples, isso era muito distante do meu universo, né? Morar fora e tudo mais.
E aí eu percebo como que eu recebi um comentário aqui agora que até me desconcertou de uma pessoa super querida, nossa, Samara, né? Lá do intercâmbio, que, enfim, está em Londres atualmente. Um beijo, Sam. Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Eu já vou ler em breve o comentário dela. Mas só para amarrar o raciocínio, era muito distante. E talvez para muitas pessoas pode assim idealizar, mas fica só no ideal, porque assim, não é para mim. Eu nunca vou conseguir, por exemplo, fazer uma reserva financeira, que é um outro ponto importante também, né? Não sei se você vai abordar, mas assim, que às vezes parece aquela coisa, nossa, lá no Fantástico Mundo de Bob. Não, gente, é possível, né? Eu já tive orientando os Felipe de carreira que cogitavam a questão do intercâmbio e a gente teve a possibilidade de, durante o processo de orientação, essa era uma das vertentes do projeto de vida da pessoa, e a gente pode pesquisar de forma mais passo a passo, mais concreto, o que é necessário. Então, eu queria que você desse para a galera aí algumas dicas do que a pessoa precisa assim, pensar para ela organizar os pensamentos e sistematizar. O que ela precisa buscar se ela estiver pensando em discernir aí, em fazer um intercâmbio? Se a pessoa está pegando desde o começo, ela já viu, né? Que a primeira coisa tem que sair, tem que dar o passo. E assim, agora vamos falar um pouquinho da questão financeira, né? Eu e minha esposa, tipo assim, a gente tinha uma situação tranquila, mas não tinha dinheiro sobrando. Vamos fazer um intercâmbio e tal. O que a gente fez? A gente vendeu tudo que a gente tinha, né? A gente estava com um ano de casado, mais ou menos. Gente, a conexão tá dando uma falhada. Oi, voltei. Desculpa. Voltou. Vamos lá. Espera aí. Voltou. Então, a gente vendeu tudo que a gente tinha, vendeu o carro e foi na cara e na coragem, como eu já tinha falado. E a questão é dar o passo. Você colocou, você mentalizou que você deseja e tal, dá o passo. Você só tem a ganhar. Mas fiz uma experiência e tal. Essa experiência nunca vai ser, foi ruim, ou vai ser algo negativo no teu currículo. Nunca vai ser. Então, se você tem no teu coração, eu preciso fazer isso, dá o passo. Eu e a Eliana, a gente já tem assim, meio que é um contrato nosso. A gente quer, as crianças fizeram 18 anos, vão para fora, vão conhecer, vão ver uma nova cultura e tal. E assim, é um pedaço que a gente ama, mas que como eu amo, eu quero que elas tenham essa experiência para fora. Isso enriquece, por mais que não seja, eu quero ter o meu negócio, vai enriquecer para o teu negócio. Você vai empreender melhor. Agora a orientadora profissional que vai falar, se eles quiserem ir, né? Se eles quiserem ir, claro. Os pais vão ventilar a possibilidade, vão permitir isso a eles se eles quiserem ir. Fecha parênteses. Mas, Felipe, uma coisa que eu falo muito e que eu acho, só para eu enganchar aí, antes de você falar do passo a passo prático, você falou que a primeira coisa é dar o passo, né? Eu diria, gente, que nesse passo inicial, né, de encorajamento e de pesquisar sobre, como orientadora de carreira, uma super dica assim, que eu acho que é fundamental é você pensar qual o meu objetivo com o intercâmbio. Ou seja, o que eu busco através de um intercâmbio, né? Então, quando os meus orientandos, Felipe, por exemplo, trazem essa possibilidade, eu não sei, Marcela, eu estou pensando, por exemplo, estou insatisfeito no emprego, tarará, tenho um sonho antigo, engavetado, né, de um intercâmbio, não sei se agora é o momento, se não é, se eu peço as contas, enfim. E aí eu trago muito esses que a gente chama de motivadores, né? Quais são os motivadores? Ou, em outras palavras, qual que é o objetivo? O que a pessoa quer através do intercâmbio? Eu quero o objetivo principal, digamos assim. Claro que depois vem outros objetivos no pacote. Mas qual que é o motivador central? É muito importante a pessoa ter isso claro. Então, assim, para os orientadores que estiverem nos assistindo, e mesmo você que está nos assistindo e que tem vontade de fazer o intercâmbio, se questionar, se perguntar, porque a partir dessa pergunta central, digamos assim, você vai ter condições de buscar todo o resto. Se o seu objetivo principal, por exemplo, for a língua, você vai por um viés, né, Felipe? Você vai buscar uma escola boa. Isso. E aí, como é que é isso? Pode ser que o objetivo da pessoa não seja a língua, Felipe. O que ela tem que buscar? Eu vou partir primeiro da língua, né? Vamos supor, eu quero aprender o inglês, né? Que foi mais ou menos o meu caso. Quando eu decidi ir para fora, eu queria ir para Portugal só para ter uma experiência, né? Mas assim, daí vamos juntar duas coisas, vamos fazer a experiência e vamos aprender o inglês, né? Então, aí foi muito bom para mim. Eu quero aprender o inglês.
que alternativa que eu tenho? A gente tem várias cartas na mesa. A gente tem Estados Unidos, a gente tem Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Malta. Mas o que eu estou disposto? Eu estou disposto a estudar e trabalhar, só estudar, como que está o meu financeiro. Então, assim, aí você vai estudar muito o que você precisa. Ah, eu quero trabalhar numa empresa que lá fala alemão, é o meu sonho e tal. Aí a gente vai direcionar para a Alemanha. Então, primeira coisa, eu digo assim, é você encaixar a língua que você precisa para o teu objetivo. Né? Então, vamos lá. Aí depois a gente vai encaixando. Qual que é a tua possibilidade financeira? Você precisa trabalhar, estudar? E a gente vai encaixando nisso. Para qual país agora a gente tem direcionado? Foi assim que a gente foi eliminando até chegar na Irlanda a primeira vez. Então, assim, a gente foi até a Irlanda. A questão da passagem, né? A passagem deixa com a gente aqui, que a gente vai achar melhor. Daqui a pouco nós vamos falar também. E aí vai encaminhando desse jeito, sabe? E aí, claro, achar uma boa agência, que a gente também tem parceria, uma boa agência que vai encontrar as escolas, tudo que você precisa ali pro teu intercâmbio ficar redondinho 100%. Tem a questão do visto também, né, Felipe? O que você diz em relação a isso? Qual dica que você dá para o pessoal? Porque tem tipos diferentes de visto, não é isso? Tem. Aí, como é muito específico, a gente também tem parceria com empresas que fazem vistos, seguros e tal. Então, assim, é muito específico. Então, a gente tem que ver, por exemplo, vou para a Irlanda. A Irlanda tem o visto lá de 8 meses que eu posso estudar 4 meses e trabalhar. Aliás, estudar 6 meses e trabalhar 2. Na nossa época era 1 ano, né? Era 6 e 6, não é? 6 Podia e 6, ficar por 1 ano. Hoje é 6 e 2. Então, assim, cada país tem um específico. Por exemplo, Malta você não pode trabalhar. E aí você tem que apresentar uma grana boa quando você chega. Então, assim, cada lugar tem o seu modo específico de visto também, né? O Felipe, e eu vejo que essa questão do visto é importante também, porque às vezes as pessoas vão com uma reserva financeira pequena, que por um lado é ruim, mas por um lado é bom, porque faz você, como diz você, sair da zona de conforto lá e ter que se movimentar para fazer também. Às vezes você vai com dinheiro ali, sei lá, para 2 meses, por exemplo, 3 meses, depois você tem que se virar, né? Então é ruim, mas é bom por um lado porque mobiliza. Foi o meu caso. Foi o seu caso, pois é, exatamente. E aí, assim, é importante as pessoas saberem também pesquisar antes o tipo de emprego, né, Felipe? Dentro de cada realidade. Exato. Né? Porque às vezes vai achar que vai trabalhar, como é que é isso? Na área que trabalha no Brasil. Eu vou trabalhar lá no escritório. Não, né? A gente tem que cair na realidade. Uma grande dica, Marcela, é você, por exemplo, o meu objetivo é ir para a Irlanda. Poxa, hoje é muito fácil, assim, a gente tem vários grupos de Facebook e tal, que tem vários brasileiros que moram lá. E aí, aí conversar com eles, né? Como que é a vida aí? O que eu preciso e tal? Que trabalho que eu consigo? Por exemplo, que nem você comentou que você era nani, né? Babá. A Liana, ela começou trabalhando num café, né? Que é um pouquinho diferente aqui do Brasil. Ela trabalhava num café, depois ela foi também como babá. Então, assim, são esses tipos de trabalho lá da Irlanda. Então, a gente tem que sempre estar atento a isso também. Eu estou disposto a trabalhar como faxineiro? Eu estou disposto a vender jornal no sinaleiro? Né? A gente tem que estar aberto a tudo também. E entender, gente, por isso que eu falei que o objetivo, Felipe, é tão importante ter claro. Porque quando a gente vai para o intercâmbio, muitas pessoas eu vejo que às vezes não vão com esse objetivo tão claro. E tá tudo bem, e as coisas vão clareando ao longo do processo, né? Mas quando a gente tem a possibilidade, né? Igual eu vejo muitos orientantes que estão ali naquele momento de realmente repensar a carreira, repensar a vida, projetos, e vão para o intercâmbio com esse projeto mais esclarecido, mais bem desenhado, digamos assim, é muito diferente, porque, por exemplo, nos momentos difíceis lá, nos momentos de perrengue, seja de grana, de trabalho, de adaptação mesmo, né? De frio, adaptação ao clima, que para mim foi muito doído, muito sofrido. Enfim, a gente volta nesses motivadores centrais, sabe? E isso faz toda a diferença no processo. Não, peraí, por que eu tô aqui, né? Enfim, abrir mão de tudo, no meu caso, né? Abrir mão, eu dava aula numa faculdade, enfim, abrir mão do meu trabalho, né? Enfim, o meu esposo também. Então, a gente veio atrás de um objetivo, né? Então, parece que as coisas vão, digamos assim,
elas, quando as coisas, parece que a gente vai perdendo o fio da meada, a gente volta para esse foco e alinha. Por que que eu estou no intercâmbio, né? E isso ajuda muito também. Ô, Felipe, e me fala um pouquinho aí, falando da questão, até, gente, para o Felipe poder falar um pouco, né, do trabalho atual dele, da Lip Viagens, que eu acho que é um super gancho para quem tem interesse nessa área, vale muito a pena, porque o Felipe, gente, na Lip Viagens, ele tem um diferencial muito grande, né? E é muito grande mesmo, de valor de passagem. Inclusive, Felipe, quando eu comento da Lip Viagens para os meus amigos, às vezes, né, para os meus conhecidos, eles falam assim, mas como que ele consegue uma passagem, sei lá, 30, 40% mais, né, abaixo do preço, que é uma das coisas que pega, né, Felipe? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a reserva que eu tenho para ir, eu vou gastar ela toda na passagem, eu não tenho dinheiro nem para o primeiro mês. E aí, às vezes, com essa diferença na passagem, a pessoa consegue, por exemplo, ter um respiro lá. Como que você consegue, criatura, uma passagem tão mais em conta assim? Fala um pouquinho da Lip Viagens para nós. Então, isso aí também é algo que as pessoas assustam, né? Fala, pô, mas será que existe isso? É um milagre e tal. O que A que galera até acontece? desconfia, não desconfia, não? Muito, 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 bastante. Até eu gravei um vídeo, coloquei lá no meu IGTV mostrando como que eu faço. Eu até Que gosto de legal. falar assim, que eu não tenho segredo, não tenho mistério. A Aham. pessoa, ela tem acesso a todas as ferramentas que eu tenho, tá? Então, assim, ela consegue também Ótimo. comprar uma passagem barata. É que, assim, existe um investimento por trás para eu conseguir Uhum. ter essas milhas que eu trabalho. Então, já falando, eu trabalho com milhas, eu tenho experiência de mais Aham. de 10 anos com milhas aéreas. Esses 30 Uhum. países que eu conheço, todos eles fui eu que comprei passagem. Tá? Então, assim, É eu mesmo? fui para a China, eu fui para Hong Kong, eu fui para Macau, sem falar com nenhuma agência. Tudo eu vou atrás. Uhum. Tudo. 100% das passagens, do que eu faço, eu que vou atrás. Então, o que, que Que acontece? legal. A milhas aéreas, ela é algo totalmente regulamentado. Não tem nada errado que eu faço. Tá? Então, assim, eu tenho as Uhum. minhas milhas, e assim, eu não tenho Uhum. 10, 20, 30 mil milhas. Eu tenho milhões de milhas. E com esses milhões de milhas que eu tenho, eu emito as passagens para os meus passageiros. Então, por exemplo, acontece Uhum. muito. O cliente vai lá, olha no site da mesma companhia que eu estou fazendo a cotação, ele olha lá, R$ 4.500. E aí eu passo para Uhum. ele um orçamento de 2.900. Aí a pessoa fala, poxa, mas tudo isso, né? Como E até, assim? e até eu quero esse gancho, porque assim, eu sei o quanto está lá no site, eu sei o quanto ela vai pagar lá, mas eu não Uhum. preciso fazer um pouquinho mais barato. O meu objetivo com esse negócio, que eu tenho ele há pouco tempo, é fazer com que a pessoa também realize sonho, que ela possa viajar, que ela possa fazer um intercâmbio, sobrar um dinheiro no bolso dela para ela poder aproveitar. Eu sei que se talvez eu cobrasse, está 4.500 lá no site, eu cobrasse Uhum. 3.900, aí ela já estava Uhum. feliz, né? Mas se eu Uhum. posso cobrar menos, eu vou cobrar menos. Então aqui é Uhum. legal, sabe, eu escutar relatos de clientes aqui nosso que fala assim, Felipe, eu já tinha desistido de ir para Portugal, porque eu tô com dois netinhos lá que eu não conheço ainda. Eu tinha desistido porque a passagem que eu Poxa. estava procurando estava 5, 6 mil reais. E eu consegui para ela Aham. por 3.900. Aham. Então, Que acho que ela até está bacana. assistindo aqui. Então, assim, sabe, Ai, que é legal. poder. Ela falou para mim, Felipe, eu vou realizar meu sonho de conhecer o meu netinho. Então, poxa, Que e o que legal. é isso? Então, assim, Hashtag não tem preço. não tem preço, eu estou ganhando dinheiro com isso, mas eu estou conseguindo fazer com que a pessoa economize muito ali por trás, entendeu? Uhum. E todo A mundo gente, ganha. a gente fala muito isso, Felipe. A gente trabalha muito com os sonhos também das pessoas, né? Com o projeto de Sim, vida e tudo mais. sim, E a gente é muito lindo a gente poder ver, de fato, você poder viver, né? No meu caso, viver de forma digna, no seu caso também. Como você falou, eu ganho dinheiro com isso, é o meu sustento, mas eu ver a transformação que esse meu trabalho gera na vida das pessoas, né? Então, assim, sim. muito legal. A Glória tá falando aqui, ó, agora é esperar 2021. Pois é, Glória, agora esse contexto aí de pandemia, né? Enfim, deu uma mudada no cenário para muita gente. Acredito que a perspectiva agora, a partir do próximo ano, para quem quer ir para ficar mais tempo, né, Felipe? As coisas com a graça de Deus, né, gente? Vamos ser otimistas, vamos beber da Sim. psicologia positiva, as coisas vão melhorar. A Samara fez um comentário, Felipe, que eu queria só voltar aqui para falar, que ela falou muito legal. Ela disse assim: a experiência de intercâmbio nos ajuda muito a ser profissionais mais flexíveis
e também a nos adaptar de forma mais fácil às adversidades. Perfeito. Sabe, não é? Eu lembro que quando eu voltei, passou uns meses, a minha cunhada, a esposa do meu irmão, falou assim: Nossa, mas esse intercâmbio te fez tão bem. Aí eu falei: Verdade, por que você está falando isso? Ela falou assim: Nossa, porque assim, a forma de você encarar as coisas, ela falou que eu dava alguns exemplos naturais, assim, ela percebeu exatamente esse ponto, assim, que eu me tornei, digamos, mais flexível, menos ferro e fogo, né, Felipe? Então é isso. Aham. Bom, Felipe, mas então falando, né, da Lip Viagens, da questão das passagens e também de como que você tem toda a rede, gente, quem tiver interesse, curiosidade, vontade de poder planejar um intercâmbio, talvez fazer um orçamento, né, dos diversos quesitos aí, tanto da questão das passagens, o Jorge, gente, Jorge Miguel, mentor financeiro, Jorge acabou de entrar, o Jorge, por sinal, é da área de finanças, é de planejamento financeiro, um super querido parceiro, amigão nosso. O Jorge também tem um trabalho muito bacana no Instagram que ajuda as pessoas a planejar também financeiramente para poder alcançar os sonhos. Porque a gente fala aqui na orientação de carreira, Felipe, que quando a gente não transforma um sonho em meta, a meta inclui estratégia, a meta inclui data, né? Quando a gente não planeja dessa forma, o que acontece? Tende a virar um sonho só e Sim. ficar, É. né? No Então que a a gente gente tem que chama dar de o pé. árvore dos sonhos. A gente tem Não que é dar o verdade? passo, a gente tem que sair Tem que dar o daquilo passo. ali. Isso. E, Felipe, então, assim, eu queria deixar aí, né, o seu contato em aberto para quem tiver, gente, maiores interesses, saber, por exemplo, também como que eu posso, talvez, correr atrás dessa questão do visto, igual o Felipe falou, ele tem toda uma gama também de parceiros, né, Felipe? Sim. Cotação de escolas, enfim, para poder dar esse tipo de orientação também. Eu fiz questão, gente, de incluir essa parte prática, né, na nossa live, claro, para divulgar o trabalho do nosso convidado, a gente sempre busca divulgar também os projetos, os trabalhos, né, dos nossos convidados, claro, uma forma de retribuição também, por vocês estarem divididos, e porque realmente eu acho que é um serviço, digamos assim, de quase que de utilidade pública, né? Porque muitas pessoas, literalmente, Felipe, não sabem por onde começar a Sim. planejar, a pensar no intercâmbio, né? Já tem ali, ó. A pessoa pode ver aqui, ó, Lipe Viagens, Isso! pode começar por Ver se ali, eu pode entrar em consigo contato fixar aqui. comigo, pode entrar. Eu atendo muito, a gente não sou só eu que atendo, então tem outras pessoas também atendendo, mas se quiser conversar comigo, eu dou até o meu contato particular para a pessoa para conversar. Muito legal. O que eu acho legal, Mar, é que assim, eu consigo ter esse meu rendimento e realizar sonho. Isso me deixa muito feliz, muito Você feliz. junta as duas coisas, né, As duas Felipe? coisas, é. Porque é como eu Muito te falei, legal. eu tenho outros negócios, né? Então, assim, esse é um a Aham. mais que veio e que já é o meu preferido já. Porque quando eu vejo A menina esses dos relatos. olhos. Porque quando eu vejo esses relatos que a pessoa fala assim, pô, eu vou visitar meu netinho, eu vou realizar um sonho. Poxa, o que é isso? É Aham. maravilhoso, maravilhoso. Muito legal, né? Ô, Felipe, já te agradecendo, mas antes da gente despedir, porque literalmente o Instagram nos derruba daqui a pouco. Com 1 hora de live, ele nos derruba, né? Ó, a Elizabeth está falando. A Beth é nossa aluna aqui da Facilitando. Que legal, Beth. Tive a oportunidade de ficar 1 mês com um grupo de alunos do Sebrae na Escola Técnica de Formação Gerencial nos Estados Unidos. Foi ímpar na minha vida o intercâmbio. Que legal, Beth! Maravilha. Que experiência bacana. Gente, assim, é realmente viver. Felipe, pensa, né? Saí de Dublin, da Europa, e fui parar no norte de Moçambique, assim. Quase surtei na primeira semana, mas depois os parafusos foram assentando, né? Então, o que você deixaria, Felipe, assim, de recado mesmo, assim, dizendo do teu coração aí para quem talvez está aí, né? Pensando, planejando. E sempre tem, às vezes, uma desculpa, uma questão, às vezes não consegue se organizar, se planejar, ou a coragem, enfim, né? O que você diria para incentivar quem tem esse desejo aí de fazer esse intercâmbio? Eu gosto de falar também assim, que se eu pudesse tirar o meu coração daqui agora e colocar, emprestar o meu coração para a pessoa, ela ia sentir o que é fazer um intercâmbio, o que é fazer uma experiência de morar fora. Então, assim, é algo que é que nem a moça que acabou de comentar, A é Beth, ímpar, a aham. Beth. É algo ímpar, é algo que não tem como. É a mesma coisa de ser pai e eu falar que, ó, pai é maravilhoso, mas um cara que não é pai, ele não vai entender o que eu estou falando. Mas assim, Aham. ó, o que eu posso falar aqui? Se você sente uma vontadezinha, vai. Se você sente muita Aham. vontade, vai.
E se você não sente Aham. vontade, coloca no teu coração e vai também, porque vai ser excepcional para tua vida. Em tudo, na área profissional, no teu desenvolvimento como pessoa, você vai ser outra Uhum. pessoa, então vai. Ah, mas eu vou passar perrengue? Vai passar sim, todo mundo passa. Mas é o Aham. crescimento que tem por detrás desse perrengue, pode ter certeza que você vai ser outra pessoa. E se puder planejar então, né, compadre? Melhor Tamo ainda, junto. né? Porque É, aí a pessoa vai, digamos assim, com uma base muito mais sólida, muito mais, digamos assim, até emocionalmente falando, né? sim. Enfim, conselho de aqui, né? Dica de orientadora de carreira, né? Se puder planejar, gente, melhor ainda, né? Felipe, Maravilhoso. queria te agradecer, meu amigo. Muito obrigada. Que delícia ter você Bom demais. aqui compartilhando da sua experiência, né? É um Enfim, com o prazer, pessoal. um prazer assim, minha primeira live ser com a minha comadre. Maravilhoso. Ai, gente, que delícia. Eu só tenho Maravilhoso. compadre top. Tô precisando trazer meus outros aqui também. Gente, enfim, quem quiser mandar então perguntas, né? Acessem o Instagram da Lip Viagem. Se vocês quiserem mandar alguma questão também em relação ao planejamento, enfim, qualquer dúvida que ficou, perguntas tanto para nós aqui na Facilitando Escolhas, quanto lá na Lip Viagem, você pode mandar um direct também para o Felipe, ou pode mandar também um comentário para a nossa live que vai ficar salvo aqui e depois a gente vai colocar também no nosso canal no YouTube. Você pode mandar reassistir por lá, pode mandar para outras pessoas que talvez faça sentido também você poder compartilhar essa notícia, né? Essa não é notícia, esse tema, né? Tão intrigante, tão interessante, tão motivador, que dá uma mobilizada Chacoalhado. aí, uma chacoalhada na galera. É isso aí. Isso aí. Bom, é isso então, Felipe. Um beijo grande. Sinta-se sempre em Outro. casa aqui na Facilitando Escolhas, tá bom? Maravilha, show Sempre de que bola. qualquer dia eu vou trazer a Liana, gente, a esposa dele, que é psicóloga e Vixe, tem muito maravilha. conteúdo bom para poder compartilhar também. Isso aí. Network, é a palavra, né, Felipe? Network, Network. maravilha. Ó, é que nem eu te falei. Conheci minha comadre lá na Irlanda. Eu tenho sócio Aham. hoje lá da Irlanda. Então, assim, o network que você faz também é fenomenal. Muito legal. Gente, um super beijo, viu? Um ótimo restinho de noite aí e até a Valeu a próxima. todos. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.